Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desfalques, dúvidas na escalação, novidade entre os relacionados e muitos pendurados pensando no jogo contra o Palmeiras. Mas antes disso, tem que ganhar do Cuiabá. Esse jogo ganhou aquela importância. É mais um jogo da vida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Mas antes de tudo, até pelos pontos perdidos dentro de casa e pela situação que está posta no campeonato, vai ter que buscar alguns pontos fora. E desses jogos fora, o Cuiabá é bem possível. O Cuiabá está abaixo do Corinthians. Está brigando para não cair, tem uma guerra de bastidores aí com relação à dívida do Ranieri, com declarações do presidente. Cara, isso aí é o que menos interessa. Tem desfalques, que eu já vou falar, tem que ganhar. Porque aí, se ganhar, a rodada foi linda. Todo mundo embolou e o Corinthians saiu. Se não ganhar, se afunda cada vez mais, porque aí ele já está em 18º. E se ele somar um ponto, ele segue em 18º. E tem gente com jogo a menos, e todo mundo tem mais vitórias, então não vai resolver muito bem. Então, assim, o Corinthians vai ter que fazer o jogo da vida contra o Cuiabá no Mato Grosso, e tem alguns desfalques importantes, especialmente dois titulares. José Martínez, com todas as dúvidas que possam ser geradas em torno do nome dele, ele é titular do Ramon, e Yuri Alberto, esse sim, o artilheiro da temporada, que cresceu muito com a entrada do Memphis e que está fazendo um bom ataque com o holandês, né? Tem outros desfalques já conhecidos, né, como o do volante Rian, por exemplo, que poderia ser uma alternativa ao próprio Martínez, que está machucado, já provavelmente não joga mais esse ano. O Héctor Hernandes também, que se ausentou aí por uma lesão no joelho e tudo mais. Então, abre espaço para outros jogadores e também para uma formação que a gente está tentando entender. Tem o jogo da quinta-feira contra o Racing, mas vamos lá, né? O Ramon precisa entender que a prioridade dele, e acho que ele pensa dessa maneira, é esse jogo contra o Cuiabá. Então, tem algumas informações de alguns testes que ele teria feito com um sistema novamente com 3 atacantes. O time tem a necessidade da vitória, está jogando contra uma equipe mais frágil, e aí pode ser que ele acaba caindo nesse erro. Por que eu digo nesse erro? Porque nunca deu certo. Às vezes em que o Ramon montou uma equipe mais coesa, equilibrada, consistente, foi com 3 meio-campistas, um meio-armador e 2 atacantes na frente. Foi dessa maneira, ou com 3 zagueiros, ou quando ele fez linha de 3, que ele não tem mais feito, e eu entendo isso, porque ele ganhou mais peças do meio para frente, você não precisa ser tão cauteloso assim. Agora, com 3 jogadores ali, especialmente quando você tem meio-campistas que marcam e sabem jogar, você precisa apostar mais nisso. Agora, 3 atacantes, normalmente você expõe o teu meio-campo. Não é o caso, não deve ser o caso contra o Cuiabá em termos de uma supremacia do adversário se isso acontecer. De qualquer maneira, eu acho arriscado porque, repito, não tem dado certo. Até porque, sem o Yuri Alberto, você vai colocar o Memphis, o Thales Magno e o Romero. O Romero está numa fase ruim. Então eu deixaria o Romero esperando um pouco mais. Ele daqui a pouco é um talismã, ele pode entrar, fazer um gol e tudo mais. Hoje eu faria um ataque com Thales e Memphis Depay. No meio de campo, sem o Martínez, existe uma possibilidade remota do Alex Santana começar o jogo. Ele ganhou só alguns minutos nesse último jogo contra o Racing, então acho muito difícil. É natural que dessa volta gradativa ele ganhe alguns minutos, mas não comece como titular. E aí sequência para o Charles, né? Que vem de 2 jogos assim terríveis. Não vem bem. Ele já mostrou, já fez algumas boas partidas, ele é um cara mordedor e tudo mais, mas ele realmente não está bem. Não tem outra alternativa, né? Então a ideia seria Charles, Breno Bidon e André Carrilho. Seriam esses 3 meio-campistas. O Carrilho a gente sabe que vai muito bem, sai muito bem, mas é um cara que tem jogado muito bem ali naquele setor direito interno, né? No interior direito, ali como um vértice do losango, vértice direito. O Bidon, pelo lado esquerdo, a menos que você tenha a garantia que o Alex Santana possa começar, tem que ser ele. E na frente, teoricamente, o Rodrigo Garro. Mas eu tô batendo na tecla do Igor Coronado. Aí eu acho que ele pode ganhar mais minutos. Mas eu falava isso da Sula, né? Porque a prioridade sendo no brasileiro, é claro que o Rodrigo Garro, camisa 10, ele é o titular. Então o Coronado deve ganhar alguns minutos no segundo tempo. Então a escalação deve ser essa. Eu imagino que seja Charles, Bidon, Carrilho e Garro, com Thales e Memphis. Se ele botar o Romero, ele vai ter que tirar um dos volantes. E aí ele vai fazer só Charles e Carrilho. Bidon e Carrilho, o Bidon sendo primeiro, acho muito difícil. A dupla de zaga também é um mistério. Tem informações aí que o Ramon teria treinado com Félix e Gustavo Henrique. Não. Por favor, não.
A dupla de zaga titular é André Ramalho e Kaká. Essa é a dupla de zaga titular. Na quinta-feira você pensa se eles estão bem, se não estão, se aí pode jogar o Gustavo Henrique e tal. Não. A dupla de zaga titular hoje é André Ramalho e Kaká. O Mateuzinho é titular da direita. Eu sei que tem muita gente apaixonada pelo Fagner, mas o Fagner, gente, não dá. Vamos comparar? Momento? Hoje é o Mateuzinho. O Mateuzinho tá bem pro jogo? É ele que tem que jogar. Na esquerda é o Bidu. Mesma coisa. O Bidu conquistou a titularidade no lugar do Hugo. Tem que ser ele o titular. Então o time é esse. Não tem muito o que fazer. Não tem por onde correr. Falei sobre as ausências, inclusive, né? Porque alguns jogadores eles acabaram ganhando, né, espaço por conta dessas, digamos, desses desfalques, né? Por exemplo, no meio de campo, a gente tem a volta do Alex Santana, tem o Ranieri, né, que a gente quase não fala, e o jogo é contra o Cuiabá, justamente o alvo do imbróglio todo, mas, enfim, tem essas opções. Eu acho muito difícil o Ranieri reconquistar esse espaço agora, já que ele perdeu tanto. E no ataque, você tem um reingresso do Pedro Raul, né, com a lesão do Héctor Hernandes, como uma alternativa para um centroavante, numa bola aérea, numa reta final, quem sabe, mas é um cara que perdeu muito espaço mesmo. E o Gui Negão, do Sub-20, um atacante bem jovem aí que foi relacionado, exatamente por quê? Porque o Giovani, mais uma vez, foi barrado, e vocês já viram aqui no canal, né, a entrevista com 2 envolvidos na chegada dele aqui, uma pressão danada que está se fazendo para que ele assine o contrato, porque senão ele não vai jogar. Senão ele não vai jogar e ele está provavelmente pensando em alguma outra coisa, né, alguma outra situação, e quer uma valorização maior, enfim. E enquanto ele não assinar um novo contrato, que pelo que me disseram é um contrato muito bom, ele não vai jogar, abrindo espaço para mais um jogador da base. São essas as possibilidades do Corinthians. Agora tem algo a tomar cuidado, viu? Porque o próximo jogo é contra o Palmeiras e tem 13 pendurados. Eu vou botar 12 porque o Rian não está relacionado, né? Então, assim, 12 pendurados que podem tomar o terceiro cartão e não jogar contra o Palmeiras. O Hugo Souza, o goleiro. O Kaká, o zagueiro. O Matheus Bidu e o Mateuzinho entre os laterais. O Hugo também. No meio de campo aqui, o Igor Coronado, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro. Caramba, é muita gente. No ataque, Pedro Raul, Memphis Depay e Pedro Henrique. E o Thales Magno. Toda essa galera tá pendurada. Então, além de tudo, esses caras vão ter que tomar um cuidado danado, especialmente assim, ó, Memphis, Kaká. O Kaká é zagueiro, né, cara? Memphis, Kaká, Matheus Bidu. Tô falando caras que não tem reposição, assim, sabe? Hugo Souza. Esses caras não podem tomar cartão. Rodrigo Garro, beleza, você tem o Coronado, só que o Coronado também tá suspenso. Então, assim, mas o Garro tem que ser o titular, né? Então, assim, esses caras têm que tomar o máximo cuidado possível. Que jogo, meus amigos. Olha, é uma decisão, é um jogo da vida e é sangue no olho, é tapa na orelha, o Corinthians não é brincadeira, não tem jeito. Vai ter que ganhar de qualquer jeito do Cuiabá. Aí sim, aí eu volto aqui na live e a gente fala, rapaziada, a rodada foi linda para o Corinthians. Fechou? Eu e você, te espero. Comenta aqui, inscreva-se no canal e até lá. Tchau!